O momento, Senhor Jesus, da palavra de Deus, o momento que a palavra vai ser, Senhor Jesus, ensinada para nós, que a palavra irá ser ministrada. Usa o teu filho, Pai, como o Senhor sempre tem usado nos dons do Espírito Santo. Senhor, que esta palavra, Papai querido, ela venha de encontro à necessidade da tua igreja, a necessidade do teu povo, meu Pai. É isso que eu te peço, Senhor, eu te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, Pai. Povo de Deus, com a paz do Senhor. Amém. Ler a palavra do Senhor. Aleluia, Jesus. Primeiro livro de Samuel. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Nós vamos meditar em alguns versículos. Glória a Jesus. Aleluia. Vamos ler o capítulo 1. Glória a Deus. Agora que nós vamos decorrer da palavra dos outros versículos, nós vamos pegar o capítulo 1 e o versículo, a partir do versículo 9. Louvado seja Deus. Para nós meditarmos aqui na palavra do Senhor. Aleluia, Deus. Capítulo 1 de 1 Samuel, e o versículo 9 adiante, que diz: Ana roga a Deus que lhe dê um filho. Aleluia, Jesus. Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E voltou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, de mim te lembrares, da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, ele fez atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, e só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha imperial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela: ache a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho e bebeu, e o seu semblante já não era triste. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e vieram à sua casa a Ramá. Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Aleluia, glória a Deus, Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus, Jesus. Graças a Deus, irmãos. Muito maravilhoso a palavra do Senhor. Aleluia, Deus. Né? E eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para as Anas nessa noite, né? Glória a Deus. Mas também tem uma palavra para Eucana, para Eli, né? Deus tem uma palavra para nós todos aqui nessa noite. A história de Ana, irmãos, ela é muito maravilhosa, né? Eu aprendo muita coisa aqui e
embora nós temos aqui vários personagens aqui, né? Mas Ana se destaca entre eles, né? Ana, ela era uma mulher, e vale a pena lembrar nessa noite que ela era uma das mulheres de Eucana, né? Eucana tinha mais uma mulher chamada Penina, e a história conta que Penina, ela constantemente, né, a palavra já usa o termo, irritava a Ana, né? Constantemente Ana era irritada por Penina. Por quê? Porque Penina tinha vários filhos com Eucana e Ana não tinha filhos. E naquela época, irmãos, hoje, né? Hoje nós vemos que as pessoas querem evitar ter filho, porque filhos virou sinônimo de problema, né? De luta, dificuldade, preocupação, não era assim? Mas na época de Ana, filhos, que também deveriam ser, hoje, né? Deveriam ser sinônimo de bênção, né? De frutos do Senhor. Então, mas na época de Ana, como era assim, né? Os filhos eram bênção e herança. Então, uma mulher que não tinha filhos não era muito bem vista diante da sociedade. Uma mulher que não tinha filhos, a sociedade logo interpretava que Deus havia amaldiçoado aquela mulher. Porque não ter filhos naquela época, né, era sinônimo de maldição. Então Ana, ela, além dessa batalha que ela travava em casa com a sua adversária, né, que estava constantemente. Agora, interessante, irmãos, que a palavra de Deus, às vezes a gente lê assim, né, e corrido, mas quando a gente começa a meditar mesmo, nós vemos a profundidade dela, e nós vemos aqui a profundidade da luta de Ana, porque você imagina você ter uma luta dentro de casa, irmão. Quando você tem uma luta no emprego, na rua, com o vizinho, né? Você ainda releva, porque você vai ver ali aquelas pessoas, né, periodicamente, né, num certo tempo. Agora imagina dentro de casa. E Ana, irmãos, ela passava ali por 3 tipos de lutas, né? A primeira luta era uma luta familiar, dentro de casa. Ela tinha que suportar a sua adversária, Penina. Ela tinha que viver aquela situação. E mesmo quando o marido dela falava, olha, eu não sou melhor do que 10 filhos, né? Mostra também que Ana, ela não era compreendida até mesmo pelo marido. Porque não é o caso do marido dela ser bom para ela. O problema de Ana é que ela não tinha filhos, né? Então, o marido não entendia essa dor que ela sentia, né? O marido não entendia essa prova que ela vivia, né? Que ela estava passando ali, né? Então, Ana, diante dessa luta, né? Dessa prova, a Bíblia fala que ela foi buscar ao Senhor. E nós já ouvimos uma palavra aqui nessa noite, né? Que a nossa irmã trouxe no Salmo 46, aleluia, né? Que Deus, Ele é o nosso refúgio, né? Deus. Socorro bem presente na angústia, aleluia, né? Na hora da tribulação. E Deus já está falando aqui conosco, né? Se você tiver uma luta, se você estiver passando uma prova, ainda que seja dentro de casa, ainda que seja no meio da sua família, ainda que você esteja sendo incompreendida, ainda que as pessoas olhem para você e não te entendam o que você está passando, chegou a hora então de você correr para os pés do Senhor como fez Ana e começar a clamar a Deus, começar a buscar ao Senhor,
porque Ele tem uma resposta, Ele tem um refúgio, Ele Aleluia, tem um Deus. consolo para nós aqui nessa noite. Aleluia, Então, Deus. Ana foi buscar esse refúgio em Deus. Ana foi orar ao Senhor. Mas de repente, quando Ana estava ali orando e clamando ao Senhor, né, o sacerdote Eli agora começou a olhar para ela, né, e viu que estava meio estranha aquela oração dela, né, porque ela só batia com os lábios, não saía a voz que ela falava dentro dela mesma. E Ana era ligeira, irmão, porque tem oração, irmão, você é só você, Deus, irmão. Você não pode deixar ninguém ouvir, você não pode deixar o inimigo ouvir, porque senão ele começa a colocar empecilho na sua oração, começa a colocar embaraço na sua oração. Então, Ana ela era ligeira, ela começou a clamar ali, mas só dentro dela, só os lábios se mexiam. Aleluia, Deus. Glória a Deus. E o sacerdote olhou e achou que ela estava embriagada, né? Então, e essa é a segunda luta de Ana, uma luta ministerial, né? Que ela começou a enfrentar ali, porque a partir do momento que o líder, né, o sacerdote, também não apoia, né? Eu louvo a Deus porque nós temos aqui um pastor, um ministério, né, que apoia os irmãos, mas nós temos aí muitos, né, ministérios que às vezes a pessoa, o pastor, não tem nem tempo, né, nem conhece direito, né, as ovelhas, nem conhece direito os irmãos, né? Então, Ana, ela passava por um momento que o sacerdote também não compreendia a situação dela. Verdade. E falou para ela: olha, até quando, né, você vai ficar tomando, se embriagando, né, tomando vinho, né? Ela falou: não, meu Senhor, né, é que a tua serva é atribulada de espírito, está buscando, né, Aleluia. ao Senhor, Jesus. estou me derramando perante o Senhor, né? Estou colocando diante de Deus a minha situação. Então, Eli, né, ela ali abençoou a vida de Ana, né, e falou: então seja feita conforme a tua petição, né, conforme o desejo do teu coração. Aleluia. E o que eu acho interessante aqui, irmãos, que Ana, em meio a essas três lutas, né, que era a luta familiar e a luta, né, diante da sociedade, que a sociedade não a via com bons olhos, e ministerial, ela ainda foi persistente. Ela perseverou ainda. Né? Glória a Deus. Ela continuou. Quantos que, por coisinhas mínimas, né, irmão, tá chutando o pau da barraca, não quero saber de mais nada, né, não quero mais servir a esse Deus, né, não quero mais ir na igreja, o irmão olhou todo para mim, né, o irmão não pegou na minha mão, não me cumprimentou, né, assim, quantos que estão por qualquer coisinha, né, já virando as costas, mas Ana não. Ana ainda perseverou ali. E eu acho interessante, irmãos, porque quando Ana terminou de fazer essa oração e terminou ali o ritual ali, onde eles foram adorar a Deus, né, ali no templo, o versículo 18 fala que ela se alimentou, né? E a parte final do versículo diz que o seu semblante já não era mais triste. Glória a Deus. Né? Então, Deus já começou ali gerar uma bênção. Aleluia, Deus. Glória a Deus, Jesus.
Eu não sei o que você veio buscar do Senhor aqui nessa noite. Eu não sei qual é a tua oração. Eu não sei qual é a tua luta, né? Qual a profundidade, né, da sua prova. Mas eu sei de uma coisa, que Deus já está gerando a bênção. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, Senhor, meu Deus. A bênção do Senhor já está sendo gerada na tua vida. Louvado seja Deus. Ana desceu e o semblante dela já não era mais triste. Ela já não estava mais preocupada com Penina. Ela já não estava preocupada, não desceu pensativa. Aquele sacerdote me chamou de bêbada. Não. O semblante dela já não era mais triste. Glória a Deus. Né? Então, independente do semblante que você chegou aqui nessa noite, você vai sair daqui com um semblante diferente. Amém, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. E ali, Ana então desceu, e aqui nós terminamos a parte que nós lemos que Eucana conheceu a Ana e o Senhor se lembrou dela. Oh, glória a Glória a Deus. Aleluias. Louvado O seja Senhor está se lembrando de ti nessa noite. Aleluia, Deus. O Glória a Senhor Deus. está lembrando de tudo que você passou nessa noite. Amém, Jesus. Fique tranquilo que aquilo que você colocou na mão do Senhor, Ele vai abençoar Eu creio, e Jesus. conceder Aleluia, o Senhor, desejo meu Deus, do teu Pai, coração. Glória a Deus. Aleluia. Então, e Deus, irmãos, Deus é maravilhoso, porque já era a hora, né, dessa bênção acontecer na vida de Ana. Nós vemos que, passado algum tempo, né, diz o texto, que Ana concebeu o filho, e o filho foi Samuel, né, que leva o nome no livro, né, e Samuel quer dizer ouvido por Deus, né? Então, Deus concedeu Samuel. E outra coisa que eu acho interessante na vida de Ana, irmão, é que quando Samuel foi desmamado, né, ela cumpriu o voto dela, porque fazer um voto é fácil, né? Principalmente se você estiver naquele momento de grande aflição, é muito fácil você fazer um voto, né? É por isso que nós temos que ter até cuidado, né? Porque Salomão disse, né, melhor você não votar do que votar e não cumprir. Então, às vezes na hora da aflição nós falamos coisas, nós fazemos votos, e nós temos que ter o cuidado de cumprir o nosso voto, né? Aquilo que nós propomos a fazer ao Senhor, nós temos que fazer. E Ana, agora você imagina, irmão, orando por um menino que ali era a bênção da vida dela, né? Era a bênção dela, orando para que Deus desse um filho, mas agora ela teria que entregar esse filho. Ela teria agora que entregar para o sacerdote. E foi o que ela fez. Quando ele desmamou, né, ela levou aquele menino. E o interessante é que agora ela chegou diante do sacerdote, né? E Deus, ele é maravilhoso, porque Deus ele nos honra, irmão. E honrou a Ana, porque ela chegou diante dele e falou assim: olha, por esse menino orava eu. Era como se ela relembrasse e falasse: lembra aquele dia que você me chamou de bêbada, né? Mas ela foi sutil, né? Ela falou: olha, por esse menino orava eu, né? E o Senhor me concedeu. Agora eu estou trazendo ao Senhor. Aleluia. Porque foi o voto, né? Aleluia. E ela trouxe Samuel. Mas tudo tinha um propósito, irmão. Tudo tinha um propósito. Estava tudo na engrenagem do Senhor. Deus está no controle de tudo, irmão. Às vezes até naquilo que a gente pede, Deus está no controle, esperando o momento certo para te dar a bênção, porque aí ela já entra numa engrenagem que vai mover uma roda, né? E ali
Deus precisaria no futuro de um substituto para Eli. Porque Eli, embora sendo sacerdote, ele já não estava mais 100%. Né? Você vê que ele já estava, a oração de Ana já foi um incômodo para ele. Né? Ele já estava incomodado com a oração de Ana. Se você ler a partir do capítulo 2, e o versículo 12 a seguir, que fala sobre os filhos dele, você já vê que ele já tinha perdido a sua autoridade com os seus filhos. Né? Os seus filhos, a Bíblia chama os filhos de Eli de filhos da Belial. É verdade. Entendeu? Ou seja, filhos da Belial é uma pessoa imprestável, uma pessoa que você não pode contar para nada. Né? Esses eram os filhos de Eli. Por quê? Porque eles se prostituíam ali no tabernáculo, eles roubavam as ofertas. Né? Então, eles faziam parte do ministério, e a Bíblia fala que eles não conheciam a Deus. Glória né? a Jesus. Eles não conheciam ao Senhor. Por quê? Porque embora eles estavam ali no templo, estavam no meio das coisas santas, e pode isso? Não pode. Às vezes a pessoa está na casa de Deus, né? Às vezes a pessoa está envolvida na palavra, está envolvida nas coisas santas de Deus, mas não conhece a Deus. Aqueles filhos de Eli não conheciam a Deus. E Eli, por sua vez, já não tinha mais autoridade. Deixava. São jovens, irmão. Não é assim que o pessoal fala, né? Entendeu? Eles são novos, irmão. Deixa, né? Deixa eles amadurecer, né? As pessoas usam essas desculpas, irmão. Mas o irmão está na igreja, irmão, o irmão ainda está fazendo isso aqui. Não, mas é assim mesmo, irmão. Né? Então as pessoas não têm mais autoridade. Ele já não tinha mais autoridade. E no capítulo 3 fala que ele já não mais ouvia a voz de Deus. Então, Deus já estava preparando Samuel. Porque enquanto Eli não ouvia a voz de Deus, Samuel estava ouvindo a voz do Senhor, pensando que era Eli. Né? Porque ainda era inexperiente. Mas quando ele corria lá em Eli, Senhor, tu me chamou? Não te chamei, Samuel. Volta lá dormir. Aí Samuel voltava, daqui a pouco Deus chamava Samuel. Senhor, tu me chamou? Não, quando você ouvir essa voz, você fala porque o teu servo ouve. Né? Então, Samuel já começou a ser instruído ali, como que era. Né? E Deus agora começou a falar com Samuel. E Eli, por sua vez, irmão, já não ouvia mais a voz do Senhor. E para nós adiantarmos e ganharmos tempo aqui, Deus permitiu, né, que passasse toda a casa de Eli. Né? Eli, os filhos de Eli morreram na guerra. Né? Morreram, Ofni e Finéias, morreram na guerra. Os filisteus mataram eles. E como se isso não bastasse, levaram a arca, que era símbolo da presença de Deus. Levaram embora. Eli, quando ouviu essa notícia, caiu da cadeira, quebrou o pescoço e morreu. Né? A nora dele, quando ouviu a notícia, se encurvou e gerou um filho, que ela colocou o nome de Icabô, e foi-se a glória de Deus, porque a arca havia se levado, mas Deus estava no controle. Aleluia, Jesus. Deus sempre vai ter um substituto, irmão. Não pense que eu sou insubstituível. Ninguém vai conseguir fazer isso que eu faço. Deus sempre tem alguém para colocar no lugar. Enquanto a pessoa ser fiel com Deus, Deus é fiel com ela. Mas
Quando a pessoa esquece do Senhor, vira as costas para o Senhor, Deus sempre tem um substituto para ela. Senhor Jesus. A obra do Senhor não vai parar de Verdade, jeito nenhum. Deus. É verdade. Porque Deus sempre tem um Samuel. Oh, glória a Deus. Aleluia. Verdade, Senhor. E Deus estava no controle ali, é assim mesmo. Aleluia. Né? A arca se foi, mas Deus estava na vida de Samuel. Aleluia, Jesus. O povo falava agora, a arca foi embora, Deus não está mais conosco. Engano deles. Verdade. Deus estava com Samuel. Aleluia. Glória a Jesus. Deus estava com ele. Então, Deus sempre vai ter alguém, irmãos. Sempre vai ter alguém. Né? Por isso que nós não podemos esquecer, né, da nossa insignificância. Nós não podemos esquecer disso. Entendeu? Não podemos esquecer disso. Porque enquanto nós lembrarmos disso, a graça de Deus estará sobre nós e nós continuaremos fazendo a obra do Senhor por misericórdia, Jesus. né? Por graça de Deus, né? Enquanto nós lembrarmos disso. Mas quando nós esquecermos, nós vemos aí, né, nos acontecimentos gospel e tantas coisas acontecendo, pessoas caindo, pessoas indo embora, pessoas se desviando, pessoas virando as costas para as coisas de Deus, mas Deus está sempre levantando alguém. É ali na Cracolândia, é ali no Piscinão, é ali no meio da rua, é ali na cadeia. Deus sempre tem alguém para levantar. Aí as pessoas, nossa, mas nem conhecia fulano de tal. É porque Deus já estava preparando ele, longe dos seus olhos, né? Longe dos seus ouvidos, né? Deus já estava preparando e Deus já estava fazendo a obra. Então, a bênção de Ana, por isso que o capítulo 2, né, que fala do cântico de Ana, né? Porque a bênção do Senhor chegou na vida de Ana, foi uma bênção completa. Mas Deus reconheceu também o sacrifício de Ana. Não é fácil você abrir mão do filho, né? Mas saiba de uma coisa: aquilo que você oferta ao Senhor, aquilo que você apresenta a Deus como sacrifício da sua vida, né? Tem muitos sacrifícios, né, que a pessoa abre mão, né? Tem pessoas que abriram mão de trabalho, abriram mão de casa, abriram mão de tantas e tantas coisas para a obra do Senhor. Aleluia, você sabe de uma Deus. coisa: aquilo que você abre mão para o Senhor e oferece a Ele como sacrifício. É dessa forma. Você sabe de uma coisa: Deus, Ele vai te recompensar. Aleluia, em dobro, Deus. né? E Deus recompensou a Ana, e deu para ela não somente um filho, mas deu para ela um sacerdote e um juiz. Aleluia. Entendeu? Então, Samuel julgou ali a todo aquele povo por muitos e muitos anos, porque Deus o havia preparado. Então, sai dessa noite, irmão, sabendo que o Senhor, entendeu? Quando Ele te dar a bênção, vai ser uma bênção recalcada. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, Pai. Você vai sair daqui com o seu semblante não mais triste, não mais perturbado, não mais preocupado com nada, porque a bênção do Senhor vai ser grande. Glória a Deus, Senhor. Deus abençoe vocês. Palavra abençoada, Em nome de Senhor Jesus. Glória a Que o Espírito do Jesus. Senhor possa falar Espírito Santo. mais profundamente em nome de Jesus. Dá, Amém. Senhor.